Números 27. As filhas de Zelofehade. Números 27 versículo 1. Aproximaram-se as filhas de Zelofehade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Números 27 versículo 2. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram. Números 27 versículo 3. Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Números 27 versículo 4. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Números 27 versículo 5. Moisés levou o caso perante o Senhor. Números 27 versículo 6. E o Senhor lhe disse. Números 27 versículo 7. As filhas de Zelofehade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. Números 27 versículo 8. Diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Números 27 versículo 9. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Números 27 versículo 10. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Números 27 versículo 11. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Números 27 versículo 12. Então o Senhor disse a Moisés, suba a este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Números 27 versículo 13. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Números 27 versículo 14. Pois, quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Números 27 versículo 15. Moisés disse ao Senhor. Números 27 versículo 16. Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade. Números 27 versículo 17. Para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Números 27 versículo 18. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Números 27 versículo 19. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Números 27 versículo 20. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Números 27 versículo 21. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Números 27 versículo 22. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Números 27 versículo 23. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés.